Excelentíssima Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, Excelentíssimo Vice-Presidente da República, Michel Temer, Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Henrique Eduardo Alves, primeiro signatário da Resolução do Congresso Nacional número 4 de 2013, Excelentíssimo Senador Pedro Simon, muito obrigado pela oportunidade que Vossa Excelência concede ao Congresso Nacional e ao povo brasileiro. Signatário da Resolução do Congresso Nacional número 4, Excelentíssimo Senador Randolfo Rodrigues, Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Alexandre Molon, também muito obrigado pela mobilização que o senhor fez em todos os momentos para que essa resolução fosse aprovada. João Vicente Goulart, filho do João Belchior Marques Goulart, Fafá de Belém, senhores deputados, senhores senadores, senhores ministros, senhoras ministras, o Congresso Nacional não deve recusar ou fugir de suas obrigações institucionais, ainda que elas impliquem em um revisionismo histórico, eventualmente constrangedor para alguns poucos. Repor a verdade, sempre que necessário, foi o que fizemos este ano, por iniciativa do senador Inácio Arruda, quando revogamos a decisão da mesa diretora do Senado de 9 de janeiro de 1948, que arbitrariamente havia cassado o mandato de Luiz Carlos Prestes e seu suplente Abel Sherman. Ainda que simbólica e tardiamente, o mandato popular foi restituído ao seu único e legítimo detentor após 55 anos de um silêncio institucional indefensável. Agora, novamente, em uma sessão memorável, na madrugada do último 21 de novembro, a maioria de deputados e senadores chancelou o projeto de resolução dos ilustres senadores Randolfo Rodrigues e Pedro Simon, que objetivamente nos reconcilia com a verdade ao apagar uma nódoa da história brasileira. Anular a sessão do dia 1º de abril, na madrugada do dia 1º para o dia 2 de abril de 1964, na qual foi declarado vago o cargo de presidente da República, quando João Goulart ainda estava em solo brasileiro, tentando resistir ao movimento junto com o Terceiro Exército e sua equipe de governo, representa, além de justiça, a exumação da própria história brasileira. Estamos recusando a falsidade que perdurou por 49 anos e nos reencontrando oficialmente com a verdade. Afinal, a mentira é tão nociva à verdade quanto o silêncio. Estamos declarando que João Goulart não era um fugitivo, mas sim uma vítima que tentou resistir a um movimento militar que fechou esta casa do Congresso Nacional por 3 oportunidades. Não podemos, não pretendemos, claro, retroagir e nem retroceder no tempo. Igualmente, não estamos manufaturando uma nova história, reescrevendo-a ao nosso gosto ou apagando os fatos vergonhosos da vida nacional. A versão, aquela dos vitoriosos de momento, não se confunde com a história. A versão calçada na mentira é efêmera e inconsistente. Já a verdade é eterna e sólida. Derrubar a versão sabidamente ardilosa representa nosso reencontro com a verdade, base de toda a democracia e que reiteradas vezes foi soterrada pelo mesmo autoritarismo que depois João Goulart. Amparo-me
para tanto no eterno ensinamento do poeta. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Anular aquela sessão sem apagá-la da memória é reconhecer que João Goulart foi deposto. É afirmar que ele foi vítima de um autoritarismo, de uma ilegalidade. É igualmente uma desculpa histórica que o Congresso Nacional deve ao país. E isso aqui já foi dito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. Deve ao país, aos seus cidadãos e ao presidente João Goulart e sua família. Não podemos revogar, claro, muitas páginas pálidas da nossa história, mas sempre devemos reformá-las a fim de iluminar as gerações, as futuras gerações do país, no respeito à verdade, que é um dos pilares da democracia. Iluminar, como fez o Congresso Nacional naquela noite, cujas luzes acesas denunciavam o andamento de um golpe pela via do Legislativo, mesmo após a leitura da carta afirmando que João Goulart estava em território nacional. Carta essa redigida pelo inesquecível senador Darcy Ribeiro, então chefe da Casa Civil. O documento informava que o chefe da nação, no Rio Grande do Sul, se encontrava em pleno exercício de seus poderes constitucionais. Mesmo assim, a revelia da lei e do regimento, às 3h45 da madrugada de 2 de abril, acompanhado do presidente do Supremo Tribunal Federal, Álvaro Ribeiro da Costa, foi dada posse ao presidente da Câmara dos Deputados, Raniele Mazzilli, que ficou no cargo por menos de 2 semanas até a consumação do golpe, até a consumação do movimento. A história da história não tem ponto final, especialmente se ela foi forjada na falsidade e, nesse caso, ela precisa ser reescrita. Se não podemos revogar páginas da nossa história, podemos e devemos revogar a máxima de Goebbels, que de tanto se repetir uma mentira, ela acaba se transformando em verdade. Senhoras e senhores, a verdade é a essência da democracia. Por isso, a exumação do corpo do presidente João Goulart, do qual estamos sempre nos despedindo, por isso, a Comissão da Verdade, oportunamente criada pela presidente Dilma Rousseff, para levar adiante a arqueologia da nossa verdadeira história. Também, por esta iniciativa, que certamente irá contribuir para tornar nossa história recente menos opaca, é que gostaria de cumprimentar a presidente Dilma Rousseff. Tudo isso, a exumação, a Comissão da Verdade, o cancelamento da sessão, o resgate histórico, tudo isso é porque não se constrói homens e nações erguidos em mentiras. Como presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, em nome da instituição, peço desculpas pela inverdade patrocinada pelo Estado brasileiro, com a participação do Legislativo, com a participação do Judiciário, contra um ilustre brasileiro, um nacionalista, um patriota, reformista, e que talvez tenha conseguido, ao longo da história do Brasil, reunir uma das melhores equipes de governo de todos os tempos. Eu, antes de encerrar, vou também entregar ao João Vicente Goulart os termos de posse, todos os termos de posse no Congresso Nacional e os compromissos, uma cópia dos compromissos prestados perante esse Congresso Nacional pelo João Goulart. E uma réplica, também uma réplica do diploma emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado mais uma vez à presidente Dilma, ao presidente Michel Temer, ao presidente da Câmara dos Deputados, aos deputados, aos senadores, aos ministros pelas presenças
nesse dia histórico para o Parlamento, histórico, muito histórico para o Brasil. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.